Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Idoso é baleado e morto durante assalto em avenida movimentada de São Paulo. O uruguaio Luiz Soares estreia pelo Grêmio com 3 gols e título da Recopa Gaúcha. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Abrimos esta edição com um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que aconteceu nesta terça-feira em São Paulo. Um idoso foi morto durante um assalto em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a 9 de julho. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a Carolina Abelim. Oi, Carol, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Olha, segundo a Polícia Militar, 3 homens abordaram a vítima, um senhor de 71 anos, que dirigia uma motocicleta avaliada em mais de R$70 mil aqui nesse ponto da 9 de julho. Ele reagiu ao assalto. Imagens de câmeras de monitoramento mostram parte da ação. Nós vemos um dos criminosos, ele dispara com uma arma e sai correndo na sequência. Ele chegou a entrar em um ônibus na tentativa de escapar. O coletivo foi parado pela polícia, o homem foi preso e a arma que estava com ele foi apreendida. Passageiros que estavam no veículo ficaram, claro, muito assustados com a situação e uma mulher, inclusive, precisou ser atendida pelo SAMU. Os outros 2 assaltantes fugiram na moto da vítima, mas foram perseguidos e também acabaram presos pela polícia. O idoso foi identificado como Fernando Zanforlin e chegou a publicar uma foto da moto na internet com uma legenda sobre o prazer de pilotá-la. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Carol. A polícia prendeu um suspeito de homicídio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como um matador de aluguel contratado por grupos milicianos. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa prisão aconteceu depois de um monitoramento feito pelo setor de inteligência da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, da Polícia Civil. Matheus Vinícius Costa da Silva já tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. Segundo as investigações, ele é apontado como matador de aluguel e era contratado por integrantes de uma milícia que atuam na região conhecida como Pantanal de Duque de Caxias. Matheus é ainda suspeito de outros homicídios praticados pela milícia que atua na região, chefiada por Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado foragido. Salsi. Obrigada, Pedro. E uma adolescente caiu de uma tirolesa de uma altura de 6 metros. Isso aconteceu no estádio do Mineirão. A gente conversa agora com a repórter Virgínia Nalon. Ela tem as informações para a gente deste caso, direto de Belo Horizonte. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. Nas imagens é possível ver o momento que a adolescente de 13 anos se prepara para fazer esse salto. Ela está ao lado do profissional, ajustando o equipamento na arquibancada do estádio. Logo que começa a descer pela tirolesa, cai de uma altura de 6 metros. O pai estava no local e filmou a queda. A adolescente foi socorrida e levada para um pronto-socorro aqui da capital. E apesar de ter tido escoriações na perna, no braço, no tórax e no abdômen, ela já recebeu alta. O Mineirão afirmou que a perícia apontou falha humana. O estádio disse ainda que depois do acidente encerrou imediatamente a atividade e que as empresas responsáveis pela operação lamentaram esse acidente. Isso foi na semana passada, no dia 12, mas só agora as imagens foram divulgadas. Salsi. Obrigada, Virgínia. Bombeiros fazem buscas por um velejador que desapareceu no último domingo no litoral sul paulista. A Fernanda Burger tem os detalhes. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. No domingo à tarde, Edson Glouden, de 66 anos, saiu com o veleiro da sede náutica de um clube que fica no Guarujá. Ele não teria informado o destino. Não chovia no momento em que ele saiu. Os bombeiros e a Marinha iniciaram as buscas na segunda-feira.
Usam botes, lancha e navio de resgate. Já percorreram mais de 700 quilômetros quadrados no mar, entre a Baixada Santista e São Sebastião, no litoral norte do estado. A família do velejador contratou uma aeronave para ajudar nas buscas. O homem é considerado um velejador experiente e teria saído apenas para fazer testes na embarcação. Salce. Obrigada, Fernanda. O pesquisador Ricardo Galvão tomou posse como novo presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A instituição é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Matheus Scavazini chega agora com as informações para a gente, direto de Brasília, ao vivo. Oi, Matheus. Boa noite, Salce. O anúncio foi feito pela ministra Luciana Santos. Doutor em Física, Ricardo Galvão assume agora o CNPq, principal responsável por fomentar a ciência no Brasil, com mais de 80 mil bolsistas em universidades nacionais e internacionais. Galvão foi presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre 2016 e 2019, mas acabou exonerado depois que dados do INPE mostraram recordes na derrubada de árvores na Amazônia. Na cerimônia de posse no CNPq, Galvão afirmou que a ciência voltará a promover grandes avanços para o país. A ministra Luciana Santos anunciou ainda a recomposição integral do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uma medida provisória de agosto do ano passado reduzia os recursos do fundo, que é o principal instrumento público de financiamento da ciência. Salce. Certo, Matheus. Já falamos de novo. E foi causada por um erro humano a falha que atrasou e cancelou voos nos Estados Unidos na semana passada. Autoridades americanas afirmaram que um engenheiro trocou um arquivo por outro durante uma manutenção de rotina do NOTAM, que é o sistema que mantém pilotos e controladores informados sobre o espaço aéreo. Após a falha, mais de 10 mil voos registraram atrasos e outros 1.300 foram cancelados. Centenas de manifestantes de todas as regiões do país partiram em caravanas para protestar contra o governo do Peru, na capital, Lima. O grupo quer chegar a Lima para exigir a renúncia da atual presidente Dina Boluarte e eleições imediatas. A ideia é que a manifestação seja realizada na quarta e na quinta-feira. A presidente pediu manifestações pacíficas. O Peru vive uma onda de protestos desde a destituição de Castilho, preso após uma tentativa de golpe de Estado. 50 pessoas morreram no país nas últimas 5 semanas. De volta ao Brasil, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se autonomeou como integrante do Conselho Fiscal do SESC, o Serviço Social do Comércio. O Matheus Scavazini já está de volta aqui com a gente com os detalhes. Matheus, qual é a remuneração para este cargo? Salce, além do salário de R$ 39 mil que ganha como ministro, Carlos Lupe ainda deve receber mais R$ 4 mil por cada reunião do Conselho que participar. De acordo com o SESC, são cerca de 6 reuniões por mês, o que geraria uma renda extra de R$ 24 mil ao ministro. Na portaria publicada no dia 6 de janeiro, Carlos Lupe dispensa o ex-ministro Onyx Lorenzoni do órgão e se coloca como representante do INSS no Conselho até uma futura decisão. Tentamos contato com o ministro da Previdência Social, mas ainda não tivemos resposta. O SESC é uma entidade autônoma que colabora com o Estado brasileiro e tem orçamento próprio com repasses públicos. Não é ligado ao governo, mas presta serviços de interesse social. Salce. Obrigada pelos detalhes, Matheus. Bom descanso para você. O reajuste para os professores da educação básica, anunciado na segunda-feira pelo ministro Camilo Santana, foi criticado pela entidade que representa os prefeitos. O governo federal também está com problemas para atender ao pedido de centrais sindicais para reajustar o salário mínimo acima do previsto. O orçamento do ano foi sancionado hoje pelo presidente Lula, mas a indefinição continua. Enquanto os novos vidros do Palácio do Planalto eram recolocados no lugar dos que foram quebrados, no terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Lula, a discussão girou em torno do salário mínimo.
O presidente se reuniu com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e com o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo. A equipe da Fazenda insiste que não existe espaço fiscal para aumentar o valor do mínimo para além dos R$ 1.302, mas a maioria das centrais sindicais pede R$ 1.343. A solução que está sendo estudada é um meio termo. O salário mínimo poderá ser reajustado, mas para R$ 1.320. Amanhã, o presidente Lula vai se reunir com cerca de 600 sindicalistas. Já o reajuste, que passa a valer hoje para os professores da educação básica, de 15%, gerou resistência por parte da Confederação Nacional dos Municípios. O aumento dos professores deve gerar um custo aos estados e municípios de 19 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a nota da Confederação, os municípios não estão obrigados a dar reajuste baseado em dispositivo sem validade legal. Talvez o aumento da inflação do ano passado, que aí tem que haver uma correção, não estamos contra a correção do piso. Só que esse montante inviabiliza a educação no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Aí nós vamos ver o MEC apresentando grandes projetos para salvar a educação, quando tira dos municípios esse valor e eles não têm como fazer sequer a complementação para a educação do ensino fundamental. Também hoje o Palácio do Planalto informou que a partir de quarta-feira vai começar a pagar R$ 600 do Bolsa Família para as famílias de baixa renda. São Paulo completa 469 anos de fundação na quarta-feira da semana que vem. O prefeito Ricardo Nunes anunciou uma série de inaugurações para o feriado de aniversário da capital paulista. A comemoração do aniversário de São Paulo será como é a cidade, continuando avançando com inaugurações. Dentre várias ações que nós teremos, uma grande caminhada, também teremos o grande passeio ciclístico, mas a gente vai estar inaugurando mais uma Vila Reencontro, que é aquelas vilas de casinhas de 18 metros quadrados para as pessoas em situação de ruas, para as famílias. Vamos estar inaugurando o EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, lá no Parque Chácara do Jockey, no Butantã. Vamos entregar mais unidades habitacionais lá no Heliópolis, lembrando que a gente vai chegar agora a mais de 6 mil unidades habitacionais entregues só nesse período que eu estou como prefeito. Portanto, a cidade comemora o seu aniversário, além de toda a festividade, mas também com entregas para a cidade. O número de turistas estrangeiros dobrou no mundo em 2022 e deve chegar aos níveis de antes da pandemia neste ano. Vamos saber os detalhes com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Os dados são do relatório da Organização Mundial do Turismo, agência ligada à ONU. Mais de 900 milhões de turistas viajaram em 2022, o dobro do ano anterior. Países do Oriente Médio, Europa e África tiveram maior aumento. Nas Américas, a recuperação chegou a 65%. Para esse ano, a perspectiva é de uma aceleração ainda maior, com o fim de todas as restrições sanitárias, inclusive na China. O aumento da inflação em todo o mundo pode fazer com que os viajantes gastem menos ou optem por roteiros mais baratos, mas não deixem de viajar. De Orlando, Vandrei Pereira. O assunto agora é futebol. Nem o mais fanático dos torcedores poderia imaginar uma estreia melhor para o uruguaio Luis Soares no Grêmio. Ele comandou o time na conquista da Recopa Gaúcha, competição que reúne o campeão gaúcho e da Copa Federação Gaúcha de Futebol. O principal reforço do Grêmio para a temporada chegou tranquilo ao estádio, tomando o tradicional chimarrão. Mas em campo, Soares estava pilhado. Logo no começo da partida, o uruguaio fez um golaço encobrindo o goleiro do São Luís. O valente time da cidade de Ijuí não se intimidou e empatou a partida com Paulinho Santos. Mas o Grêmio reassumiu a vantagem nesse chute forte de Bitelo. O jogo não parava. Soares recebeu na frente e aumentou ainda mais a vantagem gremista. E ainda no primeiro tempo, novamente ele, Luizito Soares, transformou a vitória em goleada, 4-1. Grêmio tetracampeão da Recopa Gaúcha, com início de trajetória impecável de Soares para a festa de quase 50 mil torcedores presentes na arena do clube. Na abertura da segunda rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu. A partida só teve um gol, mas foi um golaço.
O meio-campista Lima pegou de primeira e acertou o ângulo. Flu 1-0. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.